Boa tarde, vestibulando, boa tarde, meu querido aluno. Estamos aqui mais uma vez tentando, na medida do possível, substituir o inigualável, o impagável professor Tony, aquele grande professor que anda meio cabisbaixo nos últimos dias, não sei qual o motivo, não é? Antes de chamá-lo aqui, me pediram para que desta vez não esquecesse disto aqui. Olha aqui, ó. Como de praxe, irei mandar um beijo para as minhas filhas, para a mandona da Ana Beatriz e para a santa do pau oco da Alice. Mas não posso esquecer também a minha capetinha Maria Luísa. Um beijão para vocês. Papai. Antes de mais nada, o professor Tony irá comentar as questões de biologia, mas eu queria ouvir antes dele a opinião. Estou prestes a realizar um desafio igualável aos 12 trabalhos de Hércules, com o perdão de entrar na área do meu querido amigo também, professor Roger. Irei levar minhas 3 filhas ao Parque da Mônica. Realmente. O que o senhor acha, professor? Realmente, isso é digno de Hércules. Se sobreviver a isso, irei mais uma vez corrigir as questões. Com vocês já apresentado o belíssimo, o galante, o Reinaldo Gianecchini do Marzilac, né? Professor Tony. Cá está. Como vai, professor? Olá. Tudo bem, meu querido? Bem. Ok. Questões de biologia. Questão 16, a primeira questão que nós vamos comentar agora. Uma questão tranquila, uma questão que fala de osmose, uma questão que a gente sempre acaba dando sempre como exemplo em sala de aula, e ela acabou aparecendo. Sempre que a gente fala em osmose, né, a gente sempre fala da salada. O uso do sal em cima da salada de alface, etc e tal, sempre comenta também a ameba. E essa questão ela conseguiu englobar tudo. Ela englobou o uso do vinagre e o sal de cozinha em uma salada de alface. Além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas, por exemplo. E aí ele pergunta o tanto que acontece com a ameba e com o que acontece com as folhas do alface, que também vão acabar murchando. Só que muito mais lentamente. Então é interessante porque é uma questão que consegue comentar osmose tanto com célula animal, tanto com célula vegetal. A gente não pode esquecer que célula animal não tem nenhuma resistência contra a perda de água, contra a osmose. O sal, lembre sempre disso, o sal sempre puxa a água para si. Então num ambiente com muito sal, o sal vai puxar a água de dentro da célula. A célula animal não oferece resistência, ela vai o quê? Vai murchar, vai perder, vai morrer, portanto, rapidamente por uma perda de água. Já a célula vegetal, ela leva mais tempo, ela vai murchar, mas ela leva muito mais tempo, porque tem a parede celular principalmente, e tem também os vacúolos. Alguns chamam de vacúolo pulsátil, outros de contrato, central, o vacúolo, que vai tentar evitar essa perda excessiva de água, junto com a parede celular. Com isso, de cara, fica a alternativa A. As amebas morrem ao perderem água rapidamente por osmose, já as células do alface possuem um envoltório que mantém a sua forma mesmo quando perdem água por osmose. Por isso murcham mais lentamente. Então, de cara, a alternativa, a letra A, de amor ao todo-poderoso e glorioso Timão. Jamais te abandonarei. Só um comentário. Essa questão foi difícil, professor? Não, é uma questão tranquila. Nosso amigo ganha vida falando de ameba e alface. Bichinhos, ursinhos e florzinhas. Mas aqui é o que a gente come, olha só. Como? É o que a gente come. Ameba? Você não. Lógico. Vai dizer que você nunca teve uma diarreia amebiana. Professor. Olha, diarreia amebiana. Eu vou comentar como é uma diarreia amebiana, porque muita gente às vezes não sabe o que seria uma diarreia amebiana. Diarreia amebiana é aquela que ela fica, a cor fica um pouquinho mais clara do que o normal, quase um purezinho, sabe? E ela fica com bastante pressão. Então, geralmente, a porcelana fica suja e a água fica limpa, sabe? Por favor, professor. Você já teve dessa. Eu tenho certeza, todo mundo já teve dessa. É impressionante. Bom, questão 17. Eu me julgava como um enganador. Ele ganha dinheiro com isso. Tá vendo? Por favor. Falando de merda. Continue. Bom, agora nós mudamos de ameba, mudamos de célula e vamos falar de uma coisa importantíssima dentro das próprias células, na verdade, do núcleo. A questão 17 mostra justamente um desenho de um cromossomo. Cromossomo felizes. Bom, tem um cromossomo, que é aquele, parece um xizinho, né?
E ele pergunta justamente o que. Coloca duas chaves, um de cada lado, perguntando justamente sobre essas partes do cromossomo. E ele faz uma análise da figura e pergunta o que seria esse número 1 e número 2. Coisa simples. Qual o nome das perninhas do cromossomo? Isso mesmo que você pensou, amiguinho. Ó. Cromátides. Como elas são idênticas, iguais, as cromátides irmãs. Que são, na verdade, o quê? Partes do DNA. Então, na verdade, são duas partes do DNA que são completamente o quê? Duas moléculas de DNA idênticas. Esse é o cromossomo. Aquilo que a gente cansou de desenhar, inclusive, em sala de aula. Eu sinto que você ficou emocionado ao falar de cromossomos. Perninha do cromossomo. Tem perninha? Tem. Cabecinha também? Também. Cromossomo... Não. Cromossomo felizes. Cromossomo felizes. Questão 18. Alternativa da questão 17, a gente vai comentando, por favor. Mas fica a alternativa D de dado, beleza? Já a questão 18, uma das primeiras lições que a gente passa na biologia, uma das primeiras coisas a serem comentadas, né? Que é sobre classificação biológica. E aqui você nem precisava classificar. Ele fala, surgem nomes bonitos, eu sei que vocês gostam desses nomes, olha só. Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado são encontrados o pau d'arco. Aí ele coloca entre parênteses um nome científico. Tabebuia serrafóbia. Nome bonito pra cacete, né? Aí depois ele fala da caxieta, que também é uma Tabebuia cassionoides. Cassius. Aí depois ele fala do IP. Tabebuia áurea. Tabebuia alba. E também o Cibactrix antifutictica. Bonitos nomes, né? São bonitos nomes. Bom, afinal de contas, você vê aqui que tem 6 nomes científicos. Essa é a realidade. Portanto, posso dizer logo de cara que são o quê? 6 espécies. Só que, além das espécies, ele pergunta o gênero. Então você vai perceber que entre esses 6 nomes científicos, 4 é a tabebuia, ele falou lá. Uma é a Citobitax e a Pirostégia é o outro. Então você percebe que são 6 nomes científicos, porém com 3 que começam, na verdade, com um tipo de gênero. Então, 3 espécies, a gente pode dizer 6 espécies dentro de 3 gêneros. E isso fica a alternativa, a letra C, de Corinthians, campeão universal, porque o mundo é muito pouco para nós. Daqui a pouco, restante das correções de biologia, eu sinto que o professor James ficou emocionado com os nomes científicos. Cacildo? Eu imagino uma aula do meu colega. Cacildo? Daria para o senhor pronunciar mais uma vez qualquer nome desse que o senhor falou aí? Tabebuia. Tabebuia. Eu gostei dessa aqui, Tabebuia cassinoides. Cacildos? Voltamos em breve.